E a chuvinha de hoje é ainda mais propícia, né, para uma pizza. Mas o tempo chuvoso também é propício para a proliferação da dengue. E mesmo com o clima mais frio, o mosquito continua se reproduzindo e os números aumentando aqui no estado. De acordo com a Divisão de Vigilância Epidemiológica, a DIV, temos quase, olha só, gente, 81 mil casos de dengue confirmados só este ano em Santa Catarina. Ainda a gente está em julho, 81 mil casos da doença. A boa notícia é que a mais nova vacina contra a doença já chegou por aqui em Chapecó. A especialista em vacinas, Fabiana Funk, traz todos os detalhes pra gente. Fábio, muito obrigada pela presença aqui com a gente, minha xará. Fábio, essa vacina tem se falado muito sobre ela, já existiu uma outra. Explica para nós o que tem contra a dengue em termos de vacina. Boa tarde. Boa tarde, Fabi. Boa tarde a toda a equipe. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez no Ver Mais, trazendo informação de qualidade para a população. Bem, em 2017 entrou uma vacina chamada Dengvax da Sanofi Pasteur, que ela era uma vacina voltada, para pessoas de 9 a 45 anos, mas você já precisava ter passado pela doença. Já esta nova vacina, o que acontece? Qual é a grande novidade e invenção? Além da grande eficácia, mais de 80% de prevenção, de proteção, a faixa etária dela é de 4 a 60 anos e você não precisa ter passado por dengue antes. Ou seja, todo mundo, a partir de 4 anos até 60 anos de idade, é indicado que faça vacina. Então, ela abrange um número muito maior de pessoas e essa nova... Ela é mais eficaz também em termos de prevenção? Você falou em 80% Exatamente, também mais eficaz e ela precisa apenas 2 doses para você estar prevenido contra os 4 sorotipos de dengue, Fabi. Então, assim, dengue 1, 2, 3 e 4. E isso é importante por quê? Porque você precisa 2 meses de intervalo entre as doses e fazendo você já adquire a imunidade. E essa para quem pegou dengue também? Para todo mundo ou não? Para quem pegou, não, nesse caso da nova? Todo mundo, independente de ter ou não soro positivado para dengue. Alguma outra contraindicação? Ou alguma contraindicação? Porque Gestantes, puérperas, lactantes, não é indicado a vacinação. E tendo algum estado febril, como nas outras vacinas, não fazendo naquele dia? Bom, exatamente. Vocês vão orientar tudo, né? Aqueles cuidados básicos que a gente precisa ter quando a gente vai fazer qualquer tipo de vacina. E quando a gente fala da eficácia dela, Fábio, a pessoa pega e não fica... ou não pega, como que é a eficácia dessa vacina? A gente fala em 80% dos casos, mas como que ela abrange, assim, como que é o resultado dela? Todas as vacinas, Fabi, nenhuma vacina é 100% eficaz. O que ela faz? Ela faz que você desenvolva a doença de forma mais branda. Eu vou pegar, de qualquer forma, ou não. Diminui em 80% a probabilidade de você pegar a doença e caso nestes 20% você seja uma das pessoas que esteja entre os 20%, você vai ter uma doença mais branda. Isto acontece com todas as vacinas, não somente com a vacina da dengue. E depois da vacina, né? O que pode acontecer com a pessoa depois da vacina? Também, normalmente, o que acontece? Onde que ela é aplicada? De que forma que ela é aplicada? Na verdade, assim, o que também... As reações vacinais conferidas à vacina da dengue são as mesmas do que qualquer outra vacina. Dorzinha no local, fica vermelho. Ela é injetável no braço? Sim. Pode dar uma dor no corpo, porque afinal de contas é o seu corpo reagindo àquele agente que foi colocado ali para desenvolver a sua imunidade. Antes que perguntem, não é capaz de produzir a dengue, a vacina, tá? Porque muitas pessoas se preocupam com isso. Meu Deus do céu. Tomei a vacina da gripe e fiquei gripada, tomei a vacina, enfim, XYZ e fiquei ruim, fiquei mal. Pode acontecer de ficar um pouco ruim, mas nada que vai dizer, eu estou com a dengue, por exemplo. Fábio, e em relação, ela chegou aqui em Chapecó agora, essa mais nova, né? Sim. Já deve ter passado por outros centros, ela demora para chegar porque tem toda aquela burocracia de Anvisa, aquela coisa toda. Sim. Mas já na Europa, por exemplo, ela é super aprovada, usada há um pouco mais de tempo, né? Como que se tem o uso dessa vacina em outros lugares? A Qdenga o Brasil foi um dos primeiros países. Nessa? Sim, esta nova. Já a Dengvax, a vacina anterior a essa, sim, é utilizada em outros países também. E sem maiores efeitos colaterais. Largamente estudada, então assim, a segurança da vacina é extremamente comprovada, então não tem
contraindicação, além daquele público caro que a gente já nominou. citou. E reação, como você falou, normal das outras vacinas, nada além. Nada além disso, nada além disso. Uma vacina super segura, Fabi, que todo mundo que está assistindo entre 4 e 60 anos deve procurar um centro de pediatria privado inicialmente, né? Pois Porque é. agora ela só entrou no sistema privado por enquanto, mas há estudos já do Ministério da Saúde para a incorporação desta vacina no Plano Nacional de Imunizações. Mas, claro, isso a gente sabe que há dados epidemiológicos a serem levados em conta, a gente sabe que o número de casos está aumentando não só no sul do Brasil, né, que antigamente, né, Fabi, chegava o inverno, todo mundo, ufa, ainda bem que chegou o inverno porque não vai mais ter dengue, porque o mosquito não vai se reproduzir nessa época e agora isso não acontece mais. Então, assim, a gente está vendo que a prefeitura, inclusive, está com várias ações aí de combate ao mosquito, aos criadouros de mosquito da dengue. E é sempre importante ressaltar, né, Fabi, que não é porque tem vacina que eu não vou limpar meu terreno. Até mesmo porque ainda não é acessível a todos. Tem gente que não tem condições de pagar. Exato. Então a gente tem que pensar em todo mundo, né? Exato. É uma questão de saúde coletiva. Então as vacinas, elas vêm a somar no combate a essa doença tão triste que está dizimando pessoas, matando pessoas aí Brasil afora e que há necessidade de ser instaurada junto com medidas de higiene, por exemplo, limpar seus terrenos, criadouros de água. É aquela mesma coisa que a gente fala há muitos anos e todo o tempo sobre as medidas que cada um fazendo a sua parte, Fabi. A gente consegue diminuir os casos de dengue, mas as pessoas precisam se conscientizar que nós precisamos fazer o dever de casa, cada um fazendo a sua parte, você consegue, a gente vai conseguir combater. Pois é, você falando de uma doença, né, quando você citou que é uma doença grave, que pode, né, ter consequências sérias, mas que quem passa também diz que é horrível, né, diz que é muito pior até de que Covid, de dor no corpo da pessoa, que é uma doença... Nos Estados Unidos, para você ter noção, ela é conhecida como a doença quebra-ossos. Tamanha dor que ela causa. Eu tive dengue lá nos primórdios da existência, batendo no microfone, a pessoa fala com as mãos, né? E eu lembro que eu digo assim, gente, eu não desejo pra ninguém, porque foi horrível. Aí logo que veio a outra vacina, eu tomei, porque eu tive uma, né? Eu posso ter mais três formas de dengue diferentes. Então, por isso que é importante a vacinação. E quando a gente fala de contraindicação, por outro lado, tem pessoas que têm indicação maior de tomar essa vacina, ou que tem alguma doença que não pode coincidir com dengue, alguma coisa desse tipo ou não? Pessoas que sofrem alguma enfermidade que devem ser avaliados pelos seus médicos que fazem os seus acompanhamentos, mas, por exemplo, pessoas com diabetes, né? Pessoas com diabetes teriam indicação formal, pessoas que têm problemas cardíacos, enfim, várias doenças assim que a gente tem largamente aí na nossa comunidade que deveriam ser grupos, digamos, prioritários. Pois é. E é isso, Fabi, que está sendo estudado pelo Ministério da Saúde. Para começar essa vacinação. Exatamente. Quais os grupos prioritários que mais sofreram com a dengue até hoje? Porque a gente sabe que apesar do nosso programa de vacinação, o Programa Nacional de Imunizações, ser um dos mais completos do mundo, e a nossa cobertura vacinal, até há poucos anos atrás, ser a maior do mundo, hoje não é mais, infelizmente, Fabi, a gente precisa ressaltar a importância sempre das pessoas estarem em dias com as suas vacinas. Para a gente encerrar bem rapidamente, precisa de algum parecer médico para chegar na clínica e fazer a vacina ou não? Sempre é ideal que a pessoa venha com uma prescrição médica, mas como ela vem prescrita, a gente segue também a bula da vacina. O que diz a bula? Entre pessoas entre 4 e 60 anos de idade, todo mundo, por favor, procure um centro privado de vacinação e vacine-se. Tá bom, Fábio. Muito obrigada pela participação. Obrigada a você, Até uma Fabi. próxima. É sempre bom divulgar a saúde, né? Obrigada. Isso aí.